Hoje está completando 30 anos do dia 4 de julho de 1994. Oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, onde a gente foi tetra, o nosso tetracampeonato. A primeira Copa que a gente tinha ganhado sem o Pelé. Eu tinha 16 anos de idade. Eu vou tentar encontrar aqui os melhores momentos e eu vou mostrar para você, vou contando as minhas histórias, que eu lembro da sensação que a gente tinha naquela Copa do Mundo e o que representou esse jogo. Porque foi um negócio completamente diferente daquilo que a gente estava habituado a ver em Copa do Mundo. A Copa era nos Estados Unidos e o time da casa não disputa eliminatória, ele já estava classificado. A gente veio de uma eliminatória onde a gente quase que não classifica. O Romário foi convocado para o último jogo de última hora contra o Uruguai no Maracanã para classificar a seleção brasileira. A gente ia ficar de fora da Copa de 1994. Era essa a real. A gente embarca para os Estados Unidos muito desprestigiado. O brasileiro estava de saco cheio do futebol burocrático do Parreira. Nos estádios se cantava olê, 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 Tele, Tele. Todo mundo queria o Tele Santana, que era o técnico do Super São Paulo ali do início dos anos 90. E o goleiro era o Tafarel, que hoje você fala do Tafarel e lembra do Galvão gritando Tafarel! Mas em 1994... a gente olhava pro Tafarel e não tinha confiança. E no banco, o melhor goleiro em atividade no Brasil, que era o Zete, que revezava o banco com o Gilmar. Mas o Zete era um goleiro sensacional, estava num momento incrível. E o Tafarel, ele era a confiança do Parreira. Os jogadores tinham muita confiança no Tafarel, com aquela tranquilidade. E a partir de 1994, a gente tem um ponto de virada dessa história do Tafarel. Pegar assim, as melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Se você não colocar o Tafarel de titular, no mínimo de banco você vai colocar o Tafarel. Mas em 1994, a seleção tava frágil pra caramba. E aí a gente fez a primeira fase, ganhamos os 2 primeiros jogos e fomos jogar contra a Suécia. Aí nós empatamos. Já deu aquela coisa, tá vendo? Ó, isso aqui não vai dar certo. Vamos para as oitavas de final, onde surpreendentemente se classificou os Estados Unidos. Estava jogando a Copa no próprio país, trouxe aquela motivação típica americana. A gente vai jogar naqueles estádios pequenininhos que eram destinados ao futebol nos Estados Unidos. Não tinha nem Major League Soccer, ela veio aparecer ainda em 1996. Você tinha ali uns caras que eram semi-amadores ou semiprofissionais, como queiram, chamavam mais atenção pela aparência que tinham. Eu lembro do Alex Lalas, o zagueiro roqueiro. A gente olhava o Lalas e falava, cara, que incrível. E nos anos 90 a gente tava naquela, do Nirvana, do Pearl Jam, do Alice in Chains. Então ele parecia um membro de uma banda grunge lá de Seattle. Só que o seguinte, jogar contra os Estados Unidos no dia 4 de julho foi uma coisa completamente diferente, porque os caras foi difícil ganhar dos Estados Unidos. E o Brasil, no meio do caminho, começou a se perder. E a gente não encontrava mais o ponto de retorno. E quase que tudo foi pro brejo. A escalação da seleção brasileira. Olha aí. Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo. Essa zaga, ela tem uma história a ser contada. Jorginho era o titular absoluto em 1994. Aldair era o reserva do Ricardo Gomes, que teve uma lesão no estômago no último amistoso de preparação anterior à Copa do Mundo. Ele chegou a ser cortado. E aí o substituto foi o Aldair. O Márcio Santos era a reserva do Ricardo Rocha, que era o titular, que se machucou no jogo contra Camarões. E o lateral, que era do sonho do Parreira, era o Branco. Só que o Branco jogou os 10 últimos anos da sua carreira com problema na coluna. E quase que ele também é cortado da Copa de 94. Foi naquela, a partir das oitavas de final, ele fica bom. Discussão, Parreira, Zagallo, leva ou não leva o Branco? Vamos levar o Branco, vai dar tudo certo. E o Leonardo, que no São Paulo jogava adiantado de 10,
aqui foi chamado para lateral esquerda. E todo mundo bravo pra caramba com Parreira, porque a galera queria o Leonardo à frente para dar mais ofensividade. Na verdade, o Parreira já estava inaugurando o futebol que a gente conhece hoje, de posse de bola, se não encontra espaço, não rifa, segura, volta o jogo, trabalha. Só que hoje, sobretudo pós-Pepe Guardiola, tudo isso hoje é muito rápido. E vai acontecer o lance que muda, mais uma vez, a linha de zaga do Brasil. O Leonardo, é sabido, isso aqui não é spoiler, né? Talvez para quem não conhece a história, nossa, o spoiler. Não, não, todo mundo sabe. O Leonardo, ainda no primeiro tempo, vai lá e me dá uma cotovelada no Tabi Ramos, que era o meia da seleção dos Estados Unidos, e vai ser expulso. Nesse jogo a gente fica com 10. Mas no jogo seguinte, que é contra a Holanda, o Branco entra de titular. E é ele quem vai fazer o gol da classificação no jogo que estava empatado em 2-2 contra a Holanda e nos leva para a semifinal. Então a natureza foi alterando toda a zaga do Brasil aqui. Mazinho, ele entra no lugar daquele que seria o capitão da seleção brasileira a levantar a taça. Era o Raí. O Raí chegou mal na Copa do Mundo. No ano final da Copa do Mundo, aquele ano que antecede, o Raí sai do São Paulo e vai para o PSG. E ele estava vivendo um momento complicadíssimo de adaptação ao futebol francês. Ele só foi estourar no PSG na temporada seguinte. Nessa daqui, ele estava mal pra caramba. E ele vem mal para a seleção brasileira. Joga 2 partidas, era o camisa 10. Braçadeira de capitão, e ele não consegue se sustentar. No seu lugar entrou Mazinho, que estava jogando no Palmeiras, e o Mazinho, ele não errava passe nessa época, ele estava numa fase assim, brilhante, absoluta. Quando o Mazinho errava passe, saía no jornal, não tinha internet na época, tá bom? Olha, o Mazinho errou um passe. Mauro Silva e Dunga, já jogando com 2 volantes, o Dunga era o brucutu, Mauro Silva era o cara de pegar a bola e entregar com qualidade para quem estava no meio campo. Tinha jogado no Bragantino, estava no La Coruña, estava muito bem, aquele La Coruña que vai ser campeão espanhol nos anos 90. Então o Mauro Silva estava jogando uma bola fina. E o Dunga, ele estava muito desacreditado. Na Copa anterior, a imprensa o colocou como símbolo do fracasso da Copa do Mundo da Itália em 1990. Só que ele estava extremamente motivado, ele estava mordido, ele estava literalmente com sangue nos olhos para poder virar o jogo, para falar, não, peraí, não, eu vou mudar, não vai ter essa coisa de era a Dunga merda nenhuma, eu vou vencer e tal. Esse aqui era o segundo jogo que ele tinha se tornado o capitão da seleção brasileira. Então, se tudo tivesse seguido, o Dunga não teria levantado a taça. Quem teria levantado teria sido o Raí. O Raí seria o capitão do Tetra. E, de novo, a natureza, mais uma vez, mudou essa história. Aí, Zinho, que estava muito bem no Palmeiras, mas aqui na seleção brasileira era chamado de jogador enceradeira. Porque tu não dá ali, roda, roda, roda e não sai do lugar. E a questão é que o Zinho já estava jogando do modo que se joga hoje. Travou, gira o corpo, devolve a bola pro camisa 5, pro camisa 8, pros volantes do seu time. E aí recompõe tudo. O ataque inquestionável, Bebeto e Romário. Esse aqui é aquele ataque que era inquestionável, era o ataque que o Brasil inteiro queria, uma dupla que dentro de campo era única. Única, 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 única. Se entendiam, telegrafavam. 2 caras que estavam com muita vontade de ser campeão, inteligentes, faziam leituras de jogo únicas. O Bebeto era de uma inteligência tática, esse termo é novo, na época não se falava isso. Mas o Bebeto era o cara que sabia se posicionar diferente no ataque. E o Romário é o cara da Copa, indiscutível. Aqui os Estados Unidos, Tony Meola, Caligiuri, Alex Lalas, Balboa. Nossa, essa zaga você vai ver que os caras tinham o tipo popstar dos anos 90. Clavijo,
Sorbis, Jones. O Jones hoje é comentarista lá no Apple TV Plus. Dooley, Ramos, Stewart e Pérez. Era uma equipe que você olhava e falava, mano, quem são esses caras? Não tinha internet. A gente não fazia ideia de quem eram os caras. Tava conhecendo o que a gente conhecia dos Estados Unidos. Eram 3 jogos da fase de grupo e que agora a gente ia ver o que ia dar. Porque acendeu Romário. Assim, o Brasil jogando com 10, ó. Olha a movimentação. Dá uma olhada na movimentação do Bebeto, ó. Veja. Tá aparecendo o mouse aqui? Tá. Veja, o Bebeto, ele tá aqui. Ele vai passar por trás para chegar aqui na frente no ponto futuro vazio. Esse tá na marcação. Esse aqui, a cobertura americana tava errada. Aqui na esquerda, se eu não tiver enganado, era o Zinho, que tava pedindo a bola. Mas veja, quantos americanos? 1, 2, 3, 4, 5 americanos. 1, 2, 3 brasileiros. Como o Romário tá olhando só pro Bebeto, esse aqui tava fora. 2 brasileiros. Ele já vem com o corpo posicionado. Esse aqui é o Alex lá. Que alívio que foi.